Comunitária Aliança, Rua Dom João VI, Praça do Skate, Nova República. Tá na 87, tá no Ibope. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje mais uma vez, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 87 FM. Começa agora na 87 FM, tanuibope.com.br. Falando de política, o bate-papo sincero sobre um dos assuntos essenciais na vida. Falando de política, apresentação Van de Oliveira. Deixa comigo, agora já são 11 horas mais 39 minutinhos de hora certa. Hoje nós temos uma convidada especial nesse programa pra lá de especial. Como você sabe, o programa Falando de Política é uma homenagem à saudosa memória do jornalista Elias de Oliveira, ex-professor de Organização Social Política Brasileira, o SPD, e um profundo conhecedor da política mineirense, né? Falando de política aqui da 87,9 FM, no dial, a frequência de rádio, também no portal digital tanuibope.com.br. Tá rolando uma live aqui no Instagram, FM Rádio 87.9, e uma live também no YouTube, tá no Ibope Portal Digital. Já quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando neste exato momento, com destaque aqui ao meu amigo cowboy do rádio lá de Alto Araguaia, o mineirense. Rapaz, esse camarada aqui, Hamilton José, já fez muito e continua fazendo muito bonito em todo o nosso Vale do Araguaia aqui. Em nome dele, cumprimentar a todos que participam aqui através já da rede social. Portanto, hoje nós temos uma convidada especial, é a deputada estadual Rosângela Rezende, que vem aqui para falar da história política dela, história política de Mineiros, assuntos atuais, assuntos futuros aí no pensamento dela e, claro, falar também da sua atividade parlamentar, representando aqui a nossa cidade, o sudoeste de Goiás, lá na Assembleia Legislativa de Goiás, a Alego. Muito obrigado, deputada. A gente se sente honrado em estar aqui entrevistando você e batendo esse papo. Na verdade, não é entrevista, é um bate-papo no Falando de Política. Bom dia, como é que você está? Bom dia, eu que agradeço. Chega mais perto, por favor. Mais perto. Aí, chega mais perto. Eu que agradeço, aí, Van. Sua voz sai assim, linda, maravilhosa. Nossa. Quem sabe um dia eu chego no nível de vocês, do Marcelo Justo, a todos os radialistas, as pessoas que falam aí com essa entonação, com a voz forte. Então, porque eu pudesse ser a voz do Sudoeste. Mas muito bom dia, minha boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui a Rádio Pedra Parada, através de você, Van. Eu te agradeço muito por estar aqui. Estive aqui, né, no processo político de 2022 ou 2023, não sei, no início da minha caminhada, e gostaria muito de poder estar aqui nesse momento fazendo uma devolutiva, assim, aproveitando esse momento para que a gente pudesse dar transparência ao mandato que a gente tem apresentado na Assembleia e também matando a saudade das pessoas aqui de Mineiros. Oh, coisa boa. O clima tá gostoso assim? Eu acho que aqui deve estar uns 19 graus. Tá tranquilo? Não tá com frio não, deputada? Não, tá ótimo. Então tá bom. Se precisar, você fala que a gente dá uma aquecida aqui. 11h42 é hora certa. Vamos começar lá do princípio. A Rosângela Rezende, filha do ex-deputado, ex-governador e ex-prefeito da cidade de Mineiros, Agenor Rezende. Eu acredito que seja daí a sua inspiração para a política. Acertei na mosca ou não?
Também, quase. Também. E da ex-prefeita Laci. Ex-prefeita E Laci, das verdade. grandes mulheres que estiveram presentes na minha vida, que é a minha verdade. avó Alcira, minha avó Jerominha, que é a avó, mãe do meu pai, e na minha bisavó. Aí eu percebi que eu venho de uma família de mulheres fortes, Verdade. que foram pioneiras, que foram desbravadoras de muita coisa. E hoje eu tenho essa leitura. Eu quero aqui dizer da minha satisfação de ter vencido essa luta, essa superação enquanto mulher para ocupar uma vida pública. Porque eu fui criada nesse ambiente político, mas isso foi de uma forma muito diferente do que na vida do ex-prefeito Agenor, que é um animal político, é uma pessoa que tem nato nele a questão de liderança. Isso foi o que a nossa vivência política, eu e meus irmãos, na cidade de Mineiros, e hoje eu tenho orgulho, tradição e amor por mineiros e coragem para fazer história. Então hoje eu olho para trás e vejo a história de meus pais, para quem eu tiro o chapéu, como você disse, para quem a gente tira o chapéu nós na vamos política. perguntar isso lá no final, mas já pode dar um spoiler aí. Pode, que é para essas pessoas que construíram os meus valores, os meus princípios e me foram de exemplo na minha vida. Quando é que você começou a acompanhar a política assim? Eu comecei a acompanhar a política, eu falo que é a culpa da minha mãe, porque A boa culpa. a culpa da política da minha vida foi da minha mãe, porque eu era uma profissional cirurgiã dentista, extremamente ligada à iniciativa privada, exclusivamente da iniciativa privada, Certo. e minha mãe virou a primeira prefeita de Mineiros entre 2001 a 2004. Aí naquela ocasião a Secretaria de Saúde foi preenchida por três secretários municipais de saúde e eles não permaneceram. Aí minha mãe me convidou, me exigiu a minha presença para assumir a Secretaria de Saúde. De livre e espontânea pressão. De livre e espontânea pressão. Pega aí. Isso foi um transtorno na minha iniciativa privada, que a gente praticamente dividiu o tempo e abandonou os pacientes, né? Então, depois disso, a minha vida ficou muito mais ligada ao coletivo do que ao indivíduo, à saúde individual das pessoas através da odontologia. Então, isso abriu um leque muito grande e me fez tomar esse gosto. A partir daí, eu fui para a cidade de Portelândia, onde também fui servir como cirurgiã dentista lá, mas, ao mesmo tempo, a gente ajudou a construir a política de saúde na cidade de Portelândia. Aí eu tive a experiência na iniciativa privada novamente como CLTista, na BRF como dentista, mas sempre com esse olhar mais amplo do que o consultório odontológico, que ele é muito individual, um pouco solitário. É verdade. Então, aí minha vida ficou dividida com essa parte coletiva. Me formei em odontologia e saúde coletiva, sem ao menos pensar que um dia estaria atuando coletivamente dentro das políticas públicas. E foi aí. E depois veio toda a história da todo esse família, processo que a gente vai desbravar aqui. E é isso. Fala aí, vamos partilhar isso aqui, que nós vamos sair umas 5 horas da tarde aqui hoje. Já pedi até um almoço aí para. Ai. Ô, deputada, na época que você começou a acompanhar a política, como é que era a política aqui em Mineiros? E qual a década? Olha, Quem disputava na época, você lembra? eu lembro que eu morava lá perto da casa do meu avô Elias, na esquina ali da Sexta Avenida com a rua do Mercadão, ali acima do Santo Agostinho, Sei. do Centro de Treinamento, e ali tinha aquelas reuniões com o ex-prefeito José Antônio, o ex-prefeito Zé Antônio, aquelas lideranças do MDB, para se decidir quem que ia, que naquela época tinha aquela divisão MDB, PSD, ou PDS. Aqui, até hoje dá certo de brincadeira aqui. Isso. Ô, PDS, ô, do PMDB. A gente era muito assim. Então eu vivenciei, a minha trajetória política foi dentro do MDB, e eu participava e ficava lá assistindo aqueles homens falando aquelas coisas. Estou falando, homens. Então o homem tinha muito mais voz na política, né? E até hoje o homem está presente na Alego, o maior número de representantes eleitos. Aqui em Mineiros também, né? Aqui em Mineiros, temos 2 vereadoras apenas, né? Então, isso foi eu não sei por qual motivo eu gostava de acompanhar aquele debate. E aí a gente foi acompanhando essa vivência política desde aquele tempo. Aí meu pai virou vereador, depois ele foi deputado, suplente. Vereador quando foi? Você lembra? Qual a década? 70? Tipo 8 anos antes de 94. Vamos fazer a conta aí, 8 anos antes de 94. Tipo 86, 87, alguma coisa assim. E aí, 85, alguma coisa assim. 88, né? 88 era o prefeito Roldão na época. Isso.
Então já tem essa questão familiar do meu tio Rodão. Meu pai é compadre do Zé Antônio. Então eles que eram ganhou muito, logo na sequência também, eles eram muito próximos. Então aquela vivência política foi impossível não vivenciar a minha adolescência e a minha vida adulta nesse ambiente. E depois meu pai virou deputado, eu fui para Goiânia fazer odontologia na UFG, então ali... Virou governador, mas eu te garanto que ali eu participava muito menos da vida política dessa vivência com meu pai, porque eram atividades muito distintas, eu dentro da faculdade, ele dentro da Assembleia. Quando ele virou governador, eu tinha concluído, vim para Mineiros, né? E então o meu orgulho principal foi do meu pai como prefeito, que transformou essa cidade. Aquele momento do país, com muitas dificuldades financeiras, com Covid, né, a epidemia de Covid, e ele pôde conduzir com muita maestria os 8 anos de mandato dele. Então, para mim, a maior contribuição da minha família foi realmente no município de Mineiros. Esse desejo e essa história que a gente construiu de fazer com que o município não seja penalizado em impostos e que possa devolver políticas públicas, sem onerar o bolso do contribuinte, fazendo melhorias e avanços constantes, permanentes, para que a gente pudesse chegar nessa potência que é Mineiros hoje. Tem muito orgulho de ser mineirense. Na Assembleia Legislativa hoje todo mundo sabe da potência que é a nossa cidade de Mineiros, que antes nem era conhecida dentro daquele ambiente do Poder Legislativo, pelas dificuldades de informação, porque a gente está longe, pelas distâncias, que eles achavam que Mineiros era Minas Gerais. Isso aí eu afirmo, e não conhece a nossa história, a nossa força, a nossa liderança dentro do agronegócio, dentro das nossas iniquidades também, de deficiências, de distâncias da nossa capital. Muito bem. Mas, Rosângela, lá naquela década de 80, tinha ali Foi 82. Pois é, então. Seu Raul, aí depois o Nico, aí depois, né, o Roldão, depois a Antônia, aí veio, né? A Deralda, a Dona Laci, aí veio a Neiva, veio você, aliás, o seu pai. Bom, inclusive nós estamos esperando aqui o ex-governador Agenor Rezende. Você tem que trazer ele aqui nesse programa, que vai ser uma honra para mim entrevistá-lo. Sim. Seu Agenor, estamos esperando aqui. Mas eu quero te falar o seguinte, naquela época tinha um ranchão lá do PDS, que era onde hoje é Mineiros Gás, na Primeira Avenida no centro, e do PMDB, né, que hoje é MDB, que era ali onde hoje é o Senac, o antigo Mercado Velho, bem na esquina ali. Você tá velho, hein? Olá, mas eu conheço tudo esse negócio, eu estudo, não é que eu tô velho. É que eu peguei a tinta do seu secretário Marcelo, aquele passa no cabelo preto e eu passo a branca na barba, mas foi só assim. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, inclusive foi lá naquele ranchão do PMDB que o Goizinho, né, que me levou para fazer locução, ainda lá numa campanha que eu nem lembro, eu acho que foi entre Roldão e Zé Antônio, aí depois o Oscar, mais o Elias de Oliveira, Donizete, essa galera me levaram lá, essa galera me levou lá para Eldorado e a gente começou lá. Mas eu lembro que naqueles ranchões tinha bailão, tinha uma televisão que rolava o nome dos candidatos. Tinha muro pintado, tinha camiseta. Era muito legal, apesar de que naquela época, de vez em quando, os meninos do boné preto, né, a polícia tinha que agir, porque tinha uns mais exaltados, uns que tomavam um Danone a mais, um biliquinho a mais ali, que chegava lá e, você é do PDS, vem comigo, você não é homem, que não sei o que, tinha que as empurrão para lá e para cá. Mas você acha que naquela época a política era mais política mesmo, discussão de política, do que as coisas que interferem na vida pessoal, discutidas dentro do ato de se fazer política nos dias de hoje? Olha, eu acho que eu tenho quase certeza, porque a política ela é permeada no diálogo, no encontro, e naquele momento, como os encontros eram físicos, ali se debatia o como fazer, né? O como realizar. Hoje a gente, com redes sociais, ficou um debatendo contra o outro, querendo falar que aquilo é uma fake news, que não é, uma força que vem de uma projeção maior através de uma extensão de uma mídia mais distante daquele coletivo que sentava para compartilhar, para representar. Então era muito claro as diferenças dentro daquele jeito antigo de fazer política. Era melhor naquela época? Eu acredito que você tinha uma linha de trabalho, né? Contato direto. Então, um contato. Alguns grupos políticos tinham mais
vocação para infraestrutura, logística, outros eram mais ligados às políticas sociais, né? E assim era construído junto e todo mundo falava aquela mesma língua dentro do partido que comungava as mesmas ideias, né? Hoje partidos, eles circulam entre as organizações, a forma de organizar as chapas dentro de uma eleição, conforme lógica mais quantitativa, né, da possibilidade de um processo eleitoral. Então, tem algumas diferenças, mas o que fica muito que é legítimo, né, que eu acredito que permanece hoje, é a mesma coisa do passado, que é essa construção com diálogo, com a representação, com fala com os representantes de diferentes municípios, diferentes pessoas, para que a política possa representar verdadeiramente os diferentes campos de desejo, de necessidades da população, quer seja na saúde, na educação, na infraestrutura. Tem gente que é muito ligada ao meio ambiente, tem gente que é ligado às causas animais. Então, essa diversidade faz com que a política possa congregar desejos, esperanças para transformar em realizações, para mudar, para transformar a vida das pessoas. Entendi. Essa mudança partidária, falaram até em criação das federações, algumas foram criadas. Eu entendo que está num processo ainda que, para essa eleição, não vai ser tão, acredito, tão efetivo assim. Vai ficar lá para 2030, 2028, talvez. Eu quero a sua opinião com relação a isso. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: você acha que as pessoas continuam votando hoje no partido e não no candidato? Porque, como você disse agora há pouco, antigamente tinha essa divisão aqui em Mineiros, até quando Mineiros tinha aí seus 35, 40 mil habitantes, era PDS 8, 10 mil votos, PMDB 8, 10 mil votos, né? Aí o PT também naquela época começou ali, tinha uma outra quarta via, mas eram partidos que não detinham esta questão de número volumoso de voto. Ainda continua isso em Mineiros, mesmo com uns 90 mil habitantes praticamente, na prática? 52 mil eleitores, eu acho. A eleição tem diferença, né? Dentro da eleição proporcional e da majoritária. Eu acredito que dentro da cidade tem bastante essa divisão. Ainda tem? Eu acredito. Dentro da política proporcional, isso existiu. Eu sofri isso na minha campanha, por ter saído do MDB, mas, ao mesmo tempo, recebi votos de todos os partidos. Mas, assim, partidos mais antigos, eles têm ainda essa tradição de votar em quem é do partido. Mas hoje eu tenho uma fala. O partido tem que cuidar de você, e você cuidar do partido. A partir do momento que você representa, já que a gente não tem a divisão por territórios da eleição, como que a gente chama? Que o futuro que tem essa... A divisão territorial que você fala? Representação por região. O futuro vai caminhar para uma eleição que a gente divida os votos, por exemplo, eleição de representantes do Sudoeste. Estão pensando nisso? Na regionalização? Regionalização, mas não é essa. Isso tem. Se essa lembrar, discussão, você fala aí, porque essa essa discussão, você está dando para mim, eu não sei esse detalhe. Essa discussão já foi pautada no Congresso. Para que a gente... Porque que acontece? Hoje você não consegue apontar quantos deputados dos 41 que é do interior goiano. É verdade. Porque o interior goiano não tem representatividade, não tem densidade eleitoral. Então fica muito difícil ser eleito pelo interior, prevalecendo os candidatos que têm voto na região metropolitana e no entorno de Brasília. Então, nós somos minoria, os representantes do interior goiano. Então, a partir do momento que você está numa sigla muito forte, exemplo MDB, que tem gigantes dentro do partido, como que você, por mais que você seja forte em representação na sua região, você soma votos para ser eleita dentro daquele partido? Foi quando o MDB ficou gigante, com um monte de colegas deputados eleitos, e eu migrei para o Agir, que é um partido pequeno, que me deu a possibilidade de ser eleita, e da mesma forma que você falou que a federação não vai influenciar esse ano, está influenciando em muito. Já está? Nessas eleições proporcionais.
proporcionais. Eu vou te dar o exemplo. Eu tenho 41 colegas, né, deputados, 40 colegas deputados. Eles são maiores do que eu, da eleição em voto, né? Eu fui eleita com 20 mil votos. Lá a maioria teve 28, 30, 31, 32, 35, até 74 mil. E aí pergunta qual partido pequeno que deseja caminhar com eles. Nenhum. Não tem. Porque senão você não compõe chapa. E ao se compor uma chapa, você objetiva ter o coeficiente eleitoral que vai ser em média de 80 mil, 80, 85 mil. Entendi. Então você tendo o coeficiente... Para fazer um deputado, precisa de 80 mil. É isso. Entendi. E aí, se nos partidos juntam 7 deputados eleitos, quem que vai somar o restante dos votos para fazer com que 7 sejam eleitos? Então, um partido pequeno tem os desafios de não somar 160 votos para eleger 2 ou 3, porque tem a história das sobras. Mas os partidos grandes, que agora federaram, tem poucos partidos, diminuiu o número de partidos, os colegas estão tendo que se reunir, 7 no União Brasil, 7 no MDB, 7 no PRD Solidariedade. Então, você imagina você concorrer com 7 deputados eleitos. O restante da chapa fica muito mais receoso de participar daquela chapa, com gigantes participando do processo eleitoral, ou entram para participar, para contribuir, mas sem aquele desejo de vencer, de contribuir, de somar votos. Já o partido pequeno, que está cada vez menor o número de partidos pequenos, que consegue montar uma chapa, fica também com as dificuldades de um partido pequeno. Então, esse ano eleitoral vai ser muito desafiador. Muito. Interessante. E essa mudança que você está falando aí, isso você acha que vai ser pautado a partir do ano que vem? Porque esse ano esquece, né? Para já vigorar 2028, lá 2030, é possível isso? Você fala de federações? Exatamente. E dessa mudança, eu falo assim, influência das federações lá em 2028 e 2030 na totalidade. Você falou que já vai ser influente esse ano. Mas eu estava comentando a respeito dessa questão da regionalização. Aqui do Sudoeste de Goiás, por exemplo, mesmo com menos voto, já vão poder competir com os grandões lá. Ou isso é coisa para muito futuro? Tipo eleições proporcionais, né, de região. Isso. Não, eu não tenho visto essa discussão, não, mas ela já ocorreu no passado. Entendi. Agora, a questão de federar, de unir partidos para a eleição municipal, como é um cargo apenas, né? Sim. Eu acho que isso influencia menos. Mas dentro de uma eleição proporcional agora, que é de deputados federais, senadores e governador, eu acho que vai ser impactante essa diminuição de partidos. Acho que vai ficar difícil para todo mundo. Os colegas falam em reuniões que a gente vai ter menos candidatos a deputado do que na eleição de 2022. É mesmo? A gente teve... Por causa do quê? O custo? Por causa dessa dificuldade. De competitividade. De competitividade. Entendi. E financeiro também, né? Ou dá na mesma? Uma desse ano, com a do passado? E os gastos financeiro são... também, né? O partido pequeno, o meu partido, por exemplo, nem tem fundo eleitoral. É mesmo? Não. Você tem que ter... Zero ou tem uma beirinha? Não, é zero. Zero mesmo? Precisa ter deputado federal. Seu partido é o Agir. É o Agir 36. Precisa de ter deputado federal para que possa ter fundo partidário. Já não teve em 2022, né? E agora novamente não tem. Aí você fica, eu vou ficar num partido que não tem fundo eleitoral, que pequeno, que dá condição para me viabilizar minha reeleição, ou vou pro grandão. Pro grandão. Que tem verba. Aí eu percebi que tanto meus colegas grandões estão apurados, quanto a gente que é pequeno. Ué, por quê? Não, porque lá no meio dos grandões sou pequeno, também? Não, estou sentada lá numa cadeira, né? Lógico, não. Mas não sou gigante falando daquele em termos de jeito. partidos, exatamente. Em termos de partidos, sim. Eles estão Você muito grande, apreensivos. Eles estão muito apreensivos. Muito. Vai ser uma eleição muito disputada. Muito disputada. Mesmo? E de uma forma quase, como diz o meu amigo o deputado Gugu, canibalismo eleitoral. Que isso? Ele fala que vai ser um canibalismo eleitoral. A fera maior vai devorar a menor. Que não, os grandes também vão devorar os grandes, sabe? Pois é, mas tem os níveis, né? O nível pequeno aqui, o mais forte é pequeno. Vai comer o menor. Mas um partido com 7 gigantes, os 7 não vão entrar. Não estão no mesmo nível. Quem né? vai ser canibalizado? Meu Deus do céu, isso aí é a instância que a gente não conhece muito. Você levou um susto quando você chegou lá, na Lego? Olha, já vamos falar já da sua campanha aqui. Eu vou repetir mais uma vez para as pessoas acreditarem. Tem um monte de gente velho lá, que é mais, em geral, mais da questão da segurança, da procuradoria, que conhecia a história do ex-deputado Agenor Rezende. Exceto essas pessoas, meus colegas deputados literalmente achavam que Mineiros era Minas Gerais.
Então, eu vou repetir isso para vocês entenderem que, por mais que a gente ache que a gente é uma cidade próspera, bacana, que eu sou apaixonada, que você que está me ouvindo gosta da nossa cidade, ama a nossa cidade... Quando pula, o corguinho ali já está aí. Nós não somos vistos, não somos lembrados. Hoje, Mineiros é uma cidade respeitada, está na boca dos meus colegas, eles entendem, respeitam a nossa força, viu o nosso trabalho dentro da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, que a gente criou já em fevereiro de 2023, para a bandeira maior, que foi o legado assim, que eu levei para a campanha, que era do asfaltamento das nossas GOs, e depois a gente incorporou a questão da duplicação da BR-364. Como diz o meu querido amigo, seu Egino Piacentini, quando naquela época da campanha, ele que falou isso para mim, me marcou profundamente. Onde a estrada vai, o progresso vai atrás. Como que a gente quer desenvolver, transportar a nossa produção, garantir saúde garantir vida nas estradas, né, segurança nas estradas, trafegar os estudantes, como que a Unifimes e a FAMP cresce, o SENAC, né, o IFG cresce com vinda de estudantes do Mato Grosso do Sul, Chapadão, Doverlândia, Santa Rita, Portelândia, sem trafegabilidade, sem estradas. Então, estrada é progresso. E essa é a bandeira principal deste mandato, dessa 20ª legislatura, da deputada Rosângela Rezende. Muito bem, Rosângela, já nós vamos falar de você, deputada. Eu gostaria que você comentasse aí brevemente as suas ações, mas voltando aqui dentro do Falando de Política, nós tivemos eleições, as quais você disputou, deputado, e foi vitoriosa lá em 2022. Nós tivemos as eleições, então, para deputado, senador, governador, presidente, né, e deputado federal, lá em 2022. 2024 nós tivemos para prefeitos e vereadoras no Brasil inteiro. Em quem você votou 2022 e 2024 te representa atualmente, ou você ficou assim decepcionado com quem você votou? No ditado popular, perdeu o voto. Eu votei em mim, né? Sim, para deputada, mas nós tivemos aí um montão de outros candidatos. Né? Olha, a representação política ela é muito construída no dia a dia da vida política das pessoas, né? Então a gente aprova ou desaprova ações dos nossos governantes, dos nossos representantes no legislativo também, mas isso eu tenho pautado a minha atividade do meu mandato dessa forma. Então, eu vou te confessar que dentro do Estado, dentro da representação, que hoje eu sou uma deputada da base do nosso governador Ronaldo Caiado e Daniel Vilela, já tive dificuldades em votar em projetos que chegaram muito rápido e que precisava de uma aprovação muito rápida, sem a gente poder conseguir destrinchar aqueles projetos ali para que a gente pudesse estar vendo como que a gente ia contribuir com aquela política pública que ia se transformar em lei e afetar diretamente a vida das pessoas. Então, tive muito essa dificuldade dessa participação rápida em projetos da governadoria. Mas, ao mesmo tempo, isso fez com que a gente tivesse que acelerar e, ao mesmo tempo, confiar no governante, que foi uma escolha, né, democrática. Essas palavras são muito difíceis de dizer hoje, né? Democracia representativa, são coisas muito que estão muito em questionamentos. Por conta das interferências que você está dizendo? Por conta da mudança mais profunda de forma ideológica, dos conflitos, não é conflitos. Dos radicalismos, seria? Não é dos radicalismos, dos caminhos diferentes que a população tem seguido e tem feito escolhas, né? Entendi. Mas, ao mesmo tempo, isso reflete a nível federal, estadual, né, e municipal. Isso é um campo muito perigoso para a política, porque rupturas são propostas e não é muito a pauta da deputada. Então, é um assunto muito delicado, que permeia todas as discussões da Assembleia Legislativa, na cidade de Mineiros, a nível federal, mas eu sinto, sim, que eu respeito as instituições democráticas, eu fico satisfeita muito com a liderança do nosso governador Ronaldo Caiado, com a representatividade dele, do nosso vice-governador Daniel Vilela, e mesmo, às vezes,
tendo aquela angústia, aquele momento de não entender algumas decisões que são pesadas para o executivo. A gente acompanha e vê que aquilo lá tinha um motivo real e que está sendo bem conduzido o nosso Estado. Ok, você falou em ideologia. A Rosângela Rezende tem alguma ideologia política, algum segmento assim que você... Ou você analisa cada caso? Porque tem gente que fala, não, eu não gosto desse negócio de rótulo, não. Eu vou surfando na onda, que for melhor pro povo, eu vou. Ô, Van, você é um espertinho, né, Van? E sou? Obrigado pela quanto a parte isso, Van, não tem dúvida. Eu sou de uma família tradicional, de agropecuaristas, né? Eu tenho princípios e valores muito definidos na minha vida. Então, isso eu sou questionada a todo momento, estou sendo colocada em prova em mineiros, com mentiras, com questões que são irreais. Tem fake news em cima de você? Não, tem sim. Mas isso não me atinge, não. Mas, assim, a opinião das pessoas, do povo, eu quero falar assim que o meu partido, a minha ideologia são as pessoas, é o povo. Entendi. Como diz meu amigo Clécio Alves aqui, eu vou dominar ele. O meu partido, as minhas ideias, onde eu quero comungar as ideias é com as pessoas, com o povo que precisam verdadeiramente de uma política que traga esperança, que traga reconstrução, restauração, atenção, cuidado. Isso é muito próprio da mulher. Então, eu prefiro não entrar nesse debate. É a palavra que toda hora está me faltando? Que é disparidade, não? Como é que a gente fala? Nesse antagonismo. Esse antagonismo, nessa bifurcação ideológica que tem conduzido os debates, que fazem mal para a sociedade, fazem mal para a política, fazem mal para as famílias, para os amigos. Então, eu não vou me pautar minhas discussões em relação a isso, não. Eu quero que vocês entendam a deputada Rosângela como uma pessoa de família tradicional, de princípios e valores que são muito princípios sólidos, né? Então, é isso que eu queria dizer. Interessante. Toma uma aguinha aí, deputada. Então, você mostrou aqui que você depende de analisar cada caso a caso e você está ali no centro. O que for bom, vai decidir. Entendi. Legal isso daí. Vamos falar da sua campanha. Lá em 2022, uma campanha disputada, Mineiros tinha muito tempo que não tinha uma deputada ou deputado estadual, porque na época Agenor, Cleusita, Ernesto Vilela, Júlio Carrijo, Roldão, que foi eleito, mas eu falo assim, sempre disputa entre PDS e PMDB e no conjunto, nós não podemos esquecer do doutor Roldão, que esteve lá também representando a gente como deputado estadual. E aí, depois nós tivemos federal, o Leonardo Vilela, o Zé Mário Chirari, mas estadual, até 2022, eu não lembro quanto tempo, mas a gente já tinha mais de 2 décadas sem realmente representantes naquela esfera estadual lá, né? Como é que foi? A ausência de representação foi o que me motivou a trilhar esse processo eleitoral. Olha aí. Em 2018 eu fui candidata, né? Então eu fui candidata em 2018, eu não obtive êxito, não assumi uma cadeira ali no Legislativo, tive 16 mil votos. E faltou por causa do partido? Que por tinha causa do partido. Os mais feras lá levaram. O Max Menezes, que é filho do Ademir Menezes de Aparecida de Goiânia, teve 31 mil votos e não foi eleito. Eu era a mais votada depois dele dentro do MDB. Para 16 mil. Para 16 mil. Estava no MDB. E no MDB eu falei, tá longe. E eu queria fazer uma comparação com Iporá e Mineiros. Iporá era uma cidade polo do oeste goiano e Mineiros também. Quando Iporá tinha lá seus 25 a 30 mil habitantes, Mineiros também tinha 35. E naquela época, lá teve vários deputados, né? Ézio Gomes, eu esqueço os nomes, tá? Daquela época lá. E década de 90, anos 2000. E aqui Mineiros teve Cleusita, Agenor, depois como suplente de Roldão, Ernesto, Júlio Carrijo. Meu pai também foi eleito como suplente, a Cleusita também. O segundo mandato do meu pai, que ele foi o primeiro deputado eleito por Mineiros. E eu também fui a segunda deputada eleita, a primeira mulher deputada eleita por Mineiros. Tem esse detalhe. Mas no meio disso teve Neibe e Aderaldo, que tiveram muitos votos para deputado. Que não foram eleitos. E não foram eleitos. Se não me engano, o Aderaldo teve 14 mil, a Neiba teve... Então, começou a acontecer esse processo que eu te falei da densidade eleitoral do nosso interior goiano, sendo insuficiente para eleger
deputados representantes do interior. Então, e aí, lá em Porá, como eu estou dizendo, até hoje eles não têm deputado. Vocês podem olhar, por exemplo, Jataí, a dificuldade que tem em Jataí de eleger deputados. Que é um Mineiros e meio. Mas lá tem uma abstenção tremenda. Lá chega a 40% de abstenção. Os eleitores não gostam de votar em Jataí. Eu não sabia disso, não. Tem, a gente estava fazendo esse balanço outro dia aqui, é coisa de louco. Mineiros é que o pessoal gosta de votar. Mas na eleição municipal, na majoritária, na proporcional, o número de votos válidos diminui. Sim. Mas não sabia que já está aí, o povo diminuía bastante. É verdade. Falando nisso, vou convidar a turma para ir para deputados aqui. Amanhã em Jataí, tem Jataí? A representação do Legislativo estará na cidade de Jataí. Hoje tem entregas do nosso governador, do vice-governador, estará presente em entregas de muitas casas lá na cidade de Jataí, em Lagoa Santa, Itajá e Aporé. Então, legal. O governo está fazendo um trabalho que está muito disseminado, não. Está capilarizado dentro do estado de Goiás, de vários programas de habitacionais, sociais. Goiás Social hoje é um programa muito forte, capitaneado pela nossa primeira-dama Gracinha. Então, eu acho que a gente votou um orçamento que teve um aumento significativo dos programas sociais. Entendi. De proteção ao idoso, de proteção à mulher, de proteção à criança, à família, né? A criança chama família acolhedora. Eu mudei de assunto, mas voltando... Não, dentro do assunto. Nós estamos falando de você, deputada, você está começando a falar das suas ações lá. Isso, mas fique à vontade. Voltando para a questão desse volume de recursos, então eu queria dizer isso, das dificuldades que têm sido presentes nos municípios do interior de ter essa representatividade. Por esse motivo, então, eu honro a história política desses representantes que tentaram. E fico muito feliz, mais honrada ainda, de ter sido eu que passou por essa janela aí, sem representatividade na nossa região, e estamos aí tendo uma representação praticamente mais presente do que na cidade de Jataí, que tem eleita pelo estado todo, mas de Jataí, a colega Bia, mas ela representa mais a educação, o Sinteg em todo o estado, do que Jataí, que Jataí não deu o voto que ela precisava para ser eleita, né? Entendi. Igual Mineiros, me trouxe uma eleição significativa que propiciou a minha eleição, em Jataí é diferente. Então, esse momento de distância, de ter uma representatividade, foi uma retomada, uma conquista muito importante, porque para mineiros às vezes não percebe. É o que eu queria que vocês entendessem. Quem está em Mineiros entende muito a vivência que está ligada da política ao executivo municipal. Porque acho que a gente ficou tanto tempo sem um deputado que a gente não sabe verdadeiramente o papel do deputado. E o papel do deputado é isso, fazer esse olhar de fora para construir, aumentar a representatividade dentro da nossa região, fazer que o orçamento, que não é de emenda, orçamento dentro de mais de 500 milhões viesse para recuperação, para recuperação e asfaltamento das nossas GOs, que viesse para a regionalização da saúde. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, a importância da gente não perder essa representatividade estadual, que foi reconquistada depois de mais de 2 décadas. Legal. Só para o ouvinte ter uma noção, a gente estava olhando aqui agora, para senador, para você ter uma noção, chega a 21% de abstenção, brancos e nulos em Jataí. O pessoal de Jataí não gosta muito de ir às urnas, não, nessas proporcionais, né? E eles não gostam de votar em mineirense, não. Não gosta, não? Posso falar? Você não voto lá, não? Posso falar? Pode, ué. A Kátia, a nossa vereadora, a única vereadora de Jataí, ela é de Mineiros. É mineirense? Ué, filha da dona Sara. Gente, do Tô Embacada. Tem que entrevistar essa moça aqui, ué, porque eu não sabia disso. Mas faz tempo que a Kátia mora em Jataí. E ela foi candidata também a deputado. Ela teve 600 votos em Mineiros. Sabe quantos votos que eu tive em Jataí? 200 e pouquinho. Então, quantos anos a gente passou votando no Leandro Vilela, Giovan Vilela, Daniel Vilela, Maguito Vilela. Nós, mineiros,
vota em todo jataiense. Continua, né? Porque a professora Bia teve muito voto aqui, dos professores aqui mineiros. Mas jataiense não vota no mineirense. Então, estou indo lá amanhã para ver os deputados aqui, para me colocar à disposição da nossa região. Também Jataí. Você tem que cobrar isso lá. Assim, deputados aqui também vai estar presente de uma forma mais enxuta no Chapadão do Céu. Entendi. Também. Então, é a Assembleia Legislativa cada vez mais perto do cidadão. Você teve quase 17 mil votos em Mineiros. 16. 16 mil votos. Mais 16 e um pouquinho. Certo. Em 2022. E 18 Mineiros Santa Rita e Portelândia. Pois é, interessante isso aqui. Quase 90% dos votos, Mineiros, Santa Rita e Portelândia. Importante. Você tem uma bandeira específica? Você falou agora há pouco, essa é da cultura, essa é da educação. A deputada Rosângela, ela tem uma bandeira específica? A minha bandeira sempre foi a saúde, né? Minha formação é a saúde. Mas, foi secretária de saúde. Mas assim, ela se transformou em infraestrutura e logística através das estradas. Entendi. Meu nome é Estrada e Saúde. Na eleição, ao estar presente na Assembleia Legislativa, o leque se abriu. Porque a representação feminina dentro da Assembleia, ali você tem concorrência, você não ocupa os principais espaços no primeiro momento que você entra na Assembleia. E sobrou para a deputada Rosângela a Comissão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que eu presidi por 2 anos, agora eu sou vice-presidente. A Comissão do Idoso, que o Quirino já estava assumindo, e eu virei vice-presidente. A CCJ, que é a principal comissão dentro da Assembleia. Aí a gente criou, junto com os colegas, a de representação... Assuntos Internacionais, não é esse o nome não, agora eu lembro o nome. Certo. Então, a gente está de criança e adolescente, da mulher, fui a primeira procuradora da mulher na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, dividimos os 4 anos pelas 4 deputadas, isso fez com que a gente se aproximasse muito das causas femininas, projetos de lei meus foram ligados à causa da mulher, ao climatério, à menopausa, ovário policístico, a dia estadual da hemodiálise, recursos parlamentares para doenças crônicas não transmissíveis, especificamente hemodiálise aqui Mineiros. Então, todo o meu mandato é permeado principalmente na saúde e nas estradas. E aí abriu esse leque do meio ambiente, abriu o leque das pessoas com deficiência e agora, mais recente, esporte, cultura e lazer, que está de ponta a ponta no meu Vale do Araguaia. Eu, assim, cada vez mais próxima, incentivando o esporte, a cultura e o lazer. Você está igual uma patroa, então, juntando tudo e empurrando para frente. Isso é importante. E aí tem mais uma área, inclusive, me pediram, um representante aí dos comerciantes, empresários mineirenses, me pediram para fazer essa colocação e pedir que você também pegue essa bandeira, que é da carga tributária para os empresários, que está puxada. Existe a possibilidade de levar essa demanda lá na Alego, representando os comerciantes, e já te emendo uma também, qual a importância de se comprar no comércio mineirense? Nossa, isso aí eu quero dizer que o ex-prefeito Agenor teve essa participação. Ele não permitia que viesse aquelas feiras, né, de fora para estrangular o comércio local. Então, o que eu tenho conseguido atuar? Levar a emenda para a Associação Comercial e Industrial de Mineiros, para que a gente possa fortalecer as nossas indústrias e o comércio. Estou querendo fazer agora, peço desculpa não ter participado da posse da nova diretoria do CDL, descobri que o CDL também pode receber emenda parlamentar, que eles podem usar para fazer capacitação dentro do comércio, da questão de cursos profissionalizantes, uso das mídias, do e-commerce. Agora tem a questão daquele imposto que eu vivo errando, como é que chama, Marcelo? Todo dia eu esqueço o nome desse... Mas eu falo assim... Pode ser captado esse recurso? É quando você é um comerciante, por exemplo, você vende enxovais. Certo. Não tem fábricas importantes de enxovais em Goiás. Você traz tudo de Minas ou São Paulo. Então, o Estado de Goiás cobra um imposto muito caro para mercadorias que vêm de fora. É isso que eu estou pedindo aqui, que é exatamente o que o pessoal pediu para colocar para você. Essa é uma forma que eu tenho focado muito em tentar ajudar. Acha o nome aí, Marcelo. Acha o nome. E já desafiando o comerciante, já falei todas as reuniões políticas que eu vou com essa turma, o quanto difícil é para mim ajudar o comércio local.
assim, especificamente. Então, eu tenho descoberto, através da Associação Comercial e Industrial, através do FEComércio, que é curso de capacitação verdadeiramente. Depois vem uma carreta para fazer poda e cuidado com o animal, com pets, né? Que através da FEComércio, que através do Cimeison, que também é um candidato a deputado estadual, para que a gente pudesse fazer... Descobriu? DIFAL, que é um imposto. Exatamente, esse é o nome do imposto que me pediram aqui. Incentivar feiras, a gente estava agora na Comiva, a gente vai estar pondo recurso de emenda parlamentar, a gente fez, através de projeto de lei, colocar a FEINAGRO como no calendário oficial do estado de Goiás. Já foi sancionado a FEINAGRO. É uma feira importante que movimenta o comércio local. Então, mas eu estou muito aberta a esse desafio. Sempre tive dificuldade, porque aqui em Mineiros tem uma indústria potente e forte, um agronegócio muito forte e serviços muito fortes, especialmente na área da saúde e da educação. E o comércio está permeado nisso tudo. E o nosso comércio tem essa sensibilidade, ele emprega muito essas dificuldades, esses vácuos, né? Ele emprega muito, que daí a gente entra a questão da relação de emprego, da carga tributária dentro de um trabalhador. Sim. É aquela questão da discussão de 6-1, de 4-2, de 5-1. Você apoia essa escala 6-1 aí? Não, é um debate muito difícil de se fazer, mas, por exemplo, quem trabalha no supermercado, em lanchonetes, em churrascaria, e trabalha de domingo a domingo. O empresário já tem feito isso, tem, né? Tem uma rotatividade. Ele já tem feito isso de estar transformando, ou então de se adequar em tentar diminuir para que não perder mão de obra qualificada, né? Porque hoje, cada vez mais, o emprego está lá, como disse, em pleno emprego, e ao mesmo tempo tem essa dificuldade de ter uma contratação, de ter mais facilidade de mão de obra. Então, a mão de obra começou a fazer escolhas. O que eu quero dizer é isso. Entendi. Eu vou ficar ganhando menos, mas eu não vou ter que participar... me sujeitar a uma carga horária tão pesada. Entendi. Então, eu queria dizer ao comerciante, às instituições do CDL, da Associação Comercial, através da Codego, eu fui muito atrás da questão do nosso distrito agroindustrial para incentivar abertura de cooperativas, de espaços, adequar o nosso DAI, sabe, para trazer pequenas indústrias, adequar os espaços, diminuir impostos para a gente pôr ali um polo verdadeiramente industrial, conforme o DAE lá de Anápolis. Né? Então, isso eu venho trabalhando e tentando avançar, mas eu estou aberta e é um dos temas que eu mais tenho dificuldade em poder contribuir com o meu mandato. Então, essa questão, aí tem muita gente lembrando aqui, e o seu assessor aqui, o nosso querido Marcelo, lembrou também. O nome é o DIFAL, Diferencial de Alíquota do ICMS. Isso. A hora que você comentou trazer, por exemplo, você falou vestuário, que é apenas um segmento lá do estado de São Paulo, ele tem que pagar essa diferença e acaba fazendo com que o comerciante daqui perca competitividade para o cara que vende na internet lá. É possível você defender também essa bandeira? E o DIFAL é um imposto estadual. Eu venho provocando o governo do estado nos fóruns que eu tenho possibilidade. E como dentro lidar da comissão, isso sendo da base do governador? Tem que ter uma correlação de forças. O que a gente precisa é convencer e colocar no projeto do nosso próximo governador, quiçá próximo governador Daniel Vilela, que o comerciante está cada vez mais espremido, né? Que ele possa ver com bons olhos isso e tentar diminuir esses impostos. Que foi uma luta que já aconteceu na Assembleia, mas a gente não foi vitorioso. Entendi. O que te motiva a entrar nesta reeleição agora, 4 de outubro? Olha... Alguém sugeriu que você fosse para federal. Não. Você falou, não vou ainda não, vou para estadual. Eu tô vendo, o que te motivou? Atrás de você esse complexo gigantesco. Aqui tem um painel lindo da Pedra Parada. Painel da Pedra Parada. É verdade. E a gente sabe o que nos impacta, né? Os desafios e essa grandiosidade aí desse complexo eleitoral que tem no Brasil. Então, eu me coloco de forma muito humilde como mulher, como política, como uma trajetória, por mais que a gente tenha uma vivência histórica muito grande, como um desafio financeiro muito grande de organização partidária para uma campanha eleitoral. Então, é impossível a gente pleitear agora, nesse momento, a candidatura de deputado federal, porém, ocupar
novamente esse espaço de poder que é sentar numa cadeira da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e poder ajudar a transformar o nosso Alto Vale do Araguaia, para mim, é muito importante. Queria que as pessoas entendessem a importância desse momento no processo histórico eleitoral do nosso sudoeste goiano e pudesse me contemplar aí com esse benefício dessa luta que eu vou estar travando nesse ano de 2026. Por isso, nesse momento, eu queria que as pessoas me acompanhassem. Eu sempre esqueço disso, né? Ninguém sabe o que o calado quer, né? Então, acompanhar o meu mandato é a forma que vocês têm de fazer avaliação. Primeiro, de conhecer a deputada Rosângela, saber o que ela está fazendo, saber o que eu almejo, né, para o futuro, que é no @RosângelaRezende, GO, que é o endereço do Instagram, para que vocês possam acompanhar aí esses 3 anos de mandato que eu já percorri, esse um ano que vai ser decisivo para o meu futuro político, né? E convidar para vocês acompanharem, gente. Toma uma aguinha aí. Ô, pessoal, traz um cafezinho para a deputada aí. Eu também estou precisando de um café aqui, porque hoje tocar esse programa até as 5 horas da tarde aqui não vai ser fácil, não. Tem que molhar a palavra. E o Cássio vem aqui, não vem? Molha a palavra. Cássio Teodoro vem hoje no programa do Beto Gomes e vai trazer a merenda, que eu fiquei sabendo. Cafezinho depois. Aí, ó, pronto. Esse é o Secai. Gente, centenas, acredito que milhares de pessoas participando através da live aqui no FM Rádio 87.9 no Instagram, no YouTube, tá no Ibope Portal Digital, ouvindo a gente através do portal digital, tá no ibope.com.br e no dial, que é a frequência de rádio 87.9. Pedir desculpas às pessoas que estão se manifestando, querendo parabenizar, querendo fazer perguntas. É uma filosofia aqui no Falando de Política, deixar exclusivamente o entrevistado ou a entrevistada falar, né? E aí a gente pede essa desculpa, mas agradece as pessoas que sempre manifestam. A Rádio 87 é uma rádio aberta, mas infelizmente nesse horário, por ser um horário curto aqui para a gente discutir esse assunto, é melhor que a gente conheça um pouco mais do candidato ou do político, enfim, né, de quem fez, que faz e que vai continuar fazendo por nós. Ô deputada, gostaria que você falasse aí da sua campanha passada ainda, um fato marcante. Eu sempre gosto de testemunhar aqui que eu já trabalhei para todos os partidos aqui mineiros, graças a Deus, como apresentador de palanque, nunca disputei ainda nenhum cargo político, mas eu levei uma canada na Cacunda uma vez, rapaz, falando o nome de um candidato em cima de um trio elétrico, que o microfone voou lá longe. Esse é um dos fatos marcantes aí, né? Ovo e aí tudo mais, isso mais acontecia naqueles antigos showmícios, nas caminhadas, nas carreatas, nesses comícios, que esse tete a tete era muito bom, que não tem hoje mais. Não estou falando da canada nas costas, não. Mas isso é um fato marcante. Já aconteceu algum fato pitoresco, algum fato marcante na sua caminhada aí? Disputando ou não, pedindo voto? Olha, lembra assim ou não? Acho que o fato marcante é o todo meu mesmo, né? É a superação das minhas limitações. Eu comecei uma campanha em janeiro de 2022. E hoje, quase janeiro. Fevereiro agora já, né, de 26. Mas eu comecei já em janeiro de 2026. É porque hoje tem a pré-campanha, né? Que é mais longa do que a campanha. E eu lembro que eu comecei, eu perguntei assim, eu ficava pensando, o que foi que eu fiz em 2022, né? Aí eu plena pandemia. Não, já tinha saído. Não, 22 estava no pico dela, velho. Tava forte ainda. Foi 20 no tava mundo, terminando, 21 lógico, aqui, 22. Lógico, tava recém saindo da secretaria. Tava então, fortíssimo. O que a gente fazia? Fazia um encontro com a Rosa. Tomava café, conversava, aquele diálogo, aquela coisa bacana de se fazer. E depois esse diálogo foi para as ruas. E a nossa campanha era muito modesta. Eu lembro do meu amigo Murilo tocando violino na rua, né? Então, como falar com as pessoas, como chegar aquele recado da deputada, da candidata Rosângela Rezende, né? Uma pessoa que estava muito ligada muito mais ao cuidado do que ao falar. Porque você falou assim, que você vai ter que falar até das 5 horas da tarde, né? Então, eu saí da ação para falar. Então, falar quer dizer falar, você comunicar.
Eu tenho muita inveja de vocês. Por quê? Porque comunicar... Mas você está falando aqui, tem mais de hora já, muito bem. Faz aqueles discursos lá que eu vou te falar, se eu tivesse naquela tribuna lá atrás, um cardenal primeiro, um calmante aí. Justamente, não, vocês sabem muito melhor que eu, porque a mulher tem mais essa questão do cuidado, né, da ação, do fazer, não é, a mulher fala demais, mas fala demais não quer dizer falar com a coerência professoral, com a coerência da comunicação. Então foi isso que mais marcou, mas não teve assim nenhum incidente. Teve muito, não teve uma canada, uma ovada, não. Não. Agora uma pergunta que não quer calar. O que a deputada Rosângela já trouxe para Mineiros nesses 3 anos? Ah, não, aí se você quiser eu falo muitas coisas, mas aí... Eu falei que o programa é até 5 horas da tarde. Ó, eu vou começar com essa questão que faz um resumão, que é mais importante. O resumão é dizer que Mineiros existe, representar a nossa região sudoeste, extremo sudoeste, extremo oeste goiano, que não é só nesses lugares que eu estou hoje, mas que é a minha força maior, o meu desejo. Sempre que eu sou buscada pelas pessoas de Goiânia, eu reluto um pouco de abraçar aquelas causas. A minha causa principal é do interior goiano. As iniquidades do interior goiano em relação às distâncias, em relação à saúde e agora aberto nas principais causas mais importantes do início do meu mandato, que foi incentivar a educação. Acho que até pela ausência que eu estava, assim, da questão mais distante da educação e da causa social e da educação. A gente mandou emendas parlamentares no valor de mais de 1.200.000 para a educação para todas as escolas estaduais de Mineiros. Mandamos também 1.200.000 para Unifimes, que é a nossa educação superior municipal. E a partir daí a gente foi abrindo o leque para a saúde, para as instituições. E o que eu me considero principal, que é estar todos os dias lutando para o aumento do orçamento das nossas estradas, da questão da regionalização da saúde. Você vê que teve a estadualização do Hospital Serafim de Carvalho em Jataí, que não garante que a nossa saúde seja cada vez mais perto da gente. Aí a gente pôs 1 milhão, e aí para isso a gente foi além. Vamos destinar especificamente 1 milhão para hemodiálise, pelo pleno funcionamento da hemodiálise, e agora, em 2025, já coloquei um segundo 1 milhão, ou seja, e mais 1 milhão que eu vou colocar quando abrir a janela, vão ser 3 milhões para o bom funcionamento da hemodiálise e do tratamento da pessoa com a atenção e o cuidado com o paciente nefrológico, que é o hipertenso, diabético, obeso, a pessoa que vai ter uma doença crônica que vai levar ela para ser um renal crônico. E as doenças crônicas não transmissíveis, como a oncologia, essas questões, eu contemplei com um mamógrafo lá em Chapadão do Céu. Desejo muito trazer, através de consórcio, serviços de diagnóstico para nossas cidades menores, Santa Rita, Portelândia, Doverlândia, Perolândia, para que a gente minimamente possa acessar a região metropolitana só para alta complexidade, que a gente ainda não conquistou, porque eu participei da conquista da alta complexidade da UTI, que foi quando a gente estava ex-secretária de saúde, e do vai e vem da homologação, das plantas, da questão da hemodiálise. Agora a gente tem que avançar na saúde cardiológica, de neurologia, né, dos grandes acidentes vasculares. Os grandes traumas eles já são contemplados com a implantação da UPA, que foi uma conquista nossa também, que está sendo muito bem conduzida aí. A saúde é um desafio para toda gestão municipal, tenho certeza que o prefeito tem esse desafio aí, porque não é fácil, é uma dedicação 24 horas, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. A saúde é um grande desafio. E eu participei desse desafio, por isso eu digo que ser deputada me deu essa possibilidade de ampliar esse leque, poder ajudar os municípios e saber também esses grandes desafios. A gente conseguiu também atingir os clubes de serviços que estão prontos para servir. Você citou aqui assim, né? Isso, mas agora na área da saúde, que é a VCC, o Laios e o Rotary, nas ações que eles têm de prótese, órtese, cama hospitalar, cadeiras de rodas. Como não incentivar e ampliar esse cuidado? Esse é o poder da verba impositiva que o deputado tem, e alguns vereadores no Brasil já aprovaram, estão podendo fazer esta imposição de verba para que ele
setor. É um assunto polêmico, né? É que eu ia te perguntar exatamente, mas antes de eu te perguntar se você é a favor ou contra aqui em Mineiros para os vereadores da verba impositiva, eu quero te perguntar o seguinte, essa verba, esses benefícios que você destinou para Mineiros, esses aí todos já foram deputados, utilizados, já caíram na conta? Desses que eu disse, todos já caíram. Foram mais de 10 milhões que já foram pagos em Mineiros. Entendi. Então, mas eu queria deixar muito claro, são 4 anos de mandato, são 4 circuitos de emenda. Entendi. A gente já destinou 3, só que foram pagas apenas 2. Entendi. Para esse ano tem mais? Não, esse ano eu já destinei. Nem todas foram pagas. Está começando a ser pago agora. Pagamento de emenda impositiva para eventos, eles são pagos antes do evento. Entendi. Então, o que vai ser pago primeiro agora? É verbas para o carnaval. Por exemplo, para algum evento. Se tiver para o evento da FEINAGRO, tem que ser pago antes de abril, que vai ser a FEINAGRO. Então, e esse terceiro momento de emenda será pago dentro do ano de 2026. E aí a gente tem outra indicação de emenda em dezembro de 2026 que paga em 2027. Ou seja, então, sendo reeleita ou não, a gente consegue contribuir ainda até 2027. Entendi. Interessante, importante isso. Tá. Como é que está a estruturação? Antes disso, nós ficamos de falar aqui a respeito da verba impositiva. Você é a favor ou contra vereador aprovar isso nos seus municípios? Porque aqui teve uma breve discussão, aí não foi ainda desta vez. Como é que você entende isso? Mineiros, eu sei que é muito polêmico. Caríssimos vereadores de Mineiros, vocês estão levando pança. Vocês estão levando pança porque vocês sabem, vocês estão dentro do diálogo da comunidade. Vocês conhecem as necessidades dos bairros, vocês ampliam o olhar do prefeito. Vocês chegam onde o prefeito, às vezes, por estar ocupado com obras estruturantes, não consegue chegar. Então, vocês têm que superar esse desafio e fazer, sim, que o duodécimo possa ser revestido também em emendas impositivas, que vocês vão contribuir muito com a cidade de Mineiros. Outras cidades já fazem isso é muito importante, especialmente para as pequenas entidades, associações, que são muito presentes e fazem diferença na vida da nossa comunidade, das igrejas, das associações, das ONGs, dos sindicatos de trabalhadores, dos assentamentos, das instituições de ensino. Então, está na mão de vocês contribuir onde o recurso público, às vezes, não tem como chegar. E a emenda impositiva, na mão do vereador, faz isso. Entendi. Muito bem. Agora, 12h38, estamos recebendo aqui nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, a primeira sexta desse mês 2 já, né? A deputada estadual mineirense Rosângela Rezende. Ela hoje está no Agir, foi eleita pelo Agir, está pleiteando aí uma reeleição como deputada. E eu quero saber da sua andança pelo estado, aqui pelo sudoeste de Goiás, nesta pré-campanha. Quantos anda isso? Eu sei que o pessoal de Baliza, que inclusive está mandando um alô aqui agora, está mandando um alô para você aí. Tem um monte de manifestações aqui, a gente tem que registrar alguns. É muito prazeroso você chegar, você foi bem o que eu falei, é sinal que eu não estava mentindo. O tanto que é prazeroso chegar, o recurso público chegar lá na ponta, no maior assentamento do estado de Goiás, o Oziel. Um abraço para todos vocês aí do Oziel, do assentamento. É mais conhecido como Bandeirantes, mas eles gostam que chama Oziel. Sim. Mais de 500 famílias assentadas, com a realidade totalmente distinta do que era o passado. Hoje uma região muito rica, muito próspera, muito produtiva, que a gente está podendo contribuir. Lá a gente fez uma parceria junto com a deputada federal Marussa Boldrin, que levou um trator, levou um carro, ela levou uma carretinha, uma plantadeira. A gente está levando uma encilhadeira, que desde a hora de colher tem que fazer os silos, sim, né? Sim. E a gente vai estar levando um outro implemento, levando calcário através de emenda impositiva. Entendi. E eu queria voltar na emenda impositiva do vereador, certo, que imagina o vereador tendo a possibilidade de pôr na causa animal, que é um tema muito forte, presente,
e problema em todos os municípios do interior. Acho que no Brasil inteiro. Esses dias teve uma notoriedade lá do Orelha, daquele outro, não sei do quê, e vários Orelhas daquele. Tem aqui em Mineiros o tempo inteiro. Eu sei falar sobre a causa porque vim da área da saúde, e ela está muito entre meio ambiente e saúde. Sim. Contribuí para que o primeiro convênio do município de Mineiros, com a Quatro Patas, através da Sônia, antes era com Silvone, depois com a Sônia, com a Mirella. Sim. Então, esse assunto eu sei dizer bem, inclusive aposto e incentivo a causa através da Caravana Minha Uau, que é uma causa da deputada Rosângela. Eu falei do esporte, da cultura, não sei o quê, não falei da saúde animal. Inclusive, ontem estava, mandar um abraço aqui com os alunos do curso de veterinária, onde eles têm da Unifimes, onde a gente entregou instrumentos para a atlética da veterinária e tem uma demanda muito cara, que é uma vaca e um cavalo. Só que a vaca e o cavalo custam R$1 milhão. Que isso? A vaca custa 500 e o cavalo custa 500. Caramba! Então eu estou nessa dívida, mas aí o professor disse que tem jeito de partir a vaca. Então eu vou atender primeiro a partir a vaca. Como que vai partir essa vaca? É um modelo de estudo. Então assim, é um boneco, né? Entendi. Para aprender a fazer inseminação. É bom explicar aí, porque eu falei, mas como é que parte a vaca, meu Deus do céu? Então é isso, meu abraço aí para a turma lá de Baliza. Eu falei para vocês que era um bate-papo, não é entrevista aqui não, gente. Eu falando de política é descontraído assim mesmo. Bom, eu te perguntei sobre a andança no estado. Você está trabalhando aí, tem 246 municípios, é muito grande. Eu sei que você defende essa parte aqui do Sudoeste, mas se não buscar um votinho também no centro, nas cidades maiores, as possibilidades são diminutas. Como é que está aí Eu tenho um colega deputado que fala assim, eu perguntei para ele, eu falei assim, como é que você faz? Eu sou representação maior na cidade tal. Ele falou assim, olha, Rosângela, você não pode só estar ligado na cidade tal, é a sua base. Mas a soma daqueles outros votos das outras cidades é o que faz diferença na eleição. Eu falei, pois entendi. Porque aqui em Mineiros nós temos isso, né? Tem muito pinga-pinga famoso aqui que leva voto de Mineiros. E tem que levar, a fronteira não está fechada. O eleitor tem essa liberdade de fazer a escolha dele. E eu estou em 60 cidades com representação. 60 cidades? Com apoio, com entrega de serviço, com presença, plantei a semente em 60 municípios. Eu falo 60 de forma mais estruturada. Mas eu vou bater um fone. Você aí que é amigo da deputada Rosângela, quiser bater um fone do seu parente lá de Campos Belos, lá no Nordeste Goiano, lá em São Domingos, mandar um abraço para o meu colega vereador Lucas Broa, que o pai dele chama João de Deus. Olha aí. Então, lá ele vai cuidar de mim. Então, essas coisas. Entendi. E a soma desses pequenos volumes de voto assim vão fazer diferença dentro de um processo eleitoral, mas que a base, meu coração, é o extremo oeste e sudoeste, isso é. Entendi. As pessoas ficam curiosas, e eu também, óbvio, a sua eleição para deputada, não só a sua, mas como os demais concorrentes, independe do governador A, B ou C ser eleito? Presidente A, B ou C ser eleito? Depende mais da organização partidária. Do partido. Tá. E aí as pessoas ficam pensando em termos de número de votos. Precisa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, sei lá. É trabalhado esse quantitativo ou não? Eu sei que todo mundo tem uma estimativa. Em 2018, eu tive 16 mil votos. Aqui em Mineiros? Não. No geral? No todo. Aqui eu tive 14. Entendi. Eu não fui eleita. 5 colegas... Em 18. Em 2018. Certo. 5 colegas foram eleitos com 11 mil, 12 mil, 13 mil, 14, com menos voto do que eu. A questão da combinação das sobras partidárias. Agora, em 2022, eu fui eleita com 20 mil votos. Meu colega Rubens Marques, com 32 mil votos, ficou fora. Meu Deus. Então... não foi só o meu colega Rubens Marques, eu falo assim, vários deputados com 28, 30, não sei o que, mais votos do que eu, 24, não foram eleitos. Então, essa organização partidária faz toda a diferença hoje numa eleição, mais do que se está ligado ou não à base do governo. Porque, querendo ou não, como deputado, você estando da base ou não estando da base, você tem uma estrutura de emendas impositivas que é igual, né, para quem é da base ou é oposição, e também você tem cargos. Então, é muito mais fácil você fazer um trabalho dentro do Estado se você tem assessoria que já está trabalhando durante o decorrer do seu mandato politicamente, escutando as pessoas, levando as demandas,
as necessidades das diferentes, ou de Baliza, ou de São Domingos, ou de Mozarlândia, ou de Mineiros, da Portelândia, de Santa Rita, para que a gente possa construir. Então, a gente fica muito mais capilarizado. Entendi. Rosângela, hoje a mídia social, televisão, o rádio, depois principalmente que o rádio, né, aglutinou também a internet, que daí virou a potência em termos de comunicação de massa. O próprio Ibope mostrava isso, que a cada 10 pessoas, inclusive aqui no nosso interior do estado de Goiás, 8,8 ouvem rádio todos os dias. É importantíssimo isso. Na sua visão, qual que é o papel da rede social, da televisão, dos rádios, na questão política brasileira? É fundamental, né? Por exemplo, para mim, eu tenho certeza que quem está me ouvindo hoje, se não fosse através da sua voz, da 87,9 FM... E rede social, que nós estamos na rede social. Também. Eu não poderia estar dando o meu recado. Ninguém acompanha, ninguém sabe o meu dia a dia. Quando eu estava na Secretaria Municipal de Saúde, eu morava muito perto da secretaria, era um vai e vem de um movimento constante, 24 horas. E hoje, eu sou muito focada no que eu faço. Eu não consigo ser dentista e sendo deputada. Então, o que eu faço é política, atendimento, conversa, um diálogo permanente, uma luta constante dentro para representar a nossa região. Entendi. Então, se isso não for divulgado através da mídia, da comunicação, era impossível as pessoas saberem o que eu estava fazendo. Como é que você vê essa polarização na política hoje? Eu acho que ela faz mal para a política, para a sociedade, para as famílias, para a amizade. Mas o diálogo é importante. Eu queria pensar que as pessoas... a mídia, eu acho que faz com que isso se aumente. Eu acredito que as pessoas verdadeiramente elas são muito mais para o diálogo, para a reconstrução, para a atenção, para a regeneração, para que a gente possa caminhar num momento de paz dentro do nosso país. Eu sinto isso, mas que a mídia faz essa... Porque o que acontece? As pessoas querem participar dentro de algum grupo. Certo. Então, ou de religião, ou de beleza, ou de política, e você vai estar próximo daquela pessoa que melhor representa aquilo. Se eu quero ficar de barriga tanquinho bombada, eu vou acompanhar aquela pessoa. Como é que chama aquele trem que faz na barriga? Aquele trem assim? Eu não sei, eu sei que tem que fazer abdominal pra caramba, senão não fica não. Tem o Marcelo, quando ele nasceu, depois aí não teve mais. Então, você vai para esses extremos, né? As pessoas que melhor representam aquilo. Sei. Então, na mídia, parece que as pessoas estão divididas de forma muito extrema. E eu acredito que não, que as pessoas querem muito mais, um equilíbrio, e menos ruptura. E é isso que eu quero caminhar nesse ano. Com menos sentimento, menos desejo de ruptura e mais do que de equilíbrio. Mais aglutinar que separar. E eu entendo direitinho o tanto de desejo de ruptura que tem no nosso país hoje. É verdade. Mas ele é verdadeiro, ele é representativo, ele é um desejo da população, igual eu digo, tem muitas pessoas que estão, a classe operária, a classe média, ela tem sido muito mais sacrificada, porque eu sempre, assim, os números dizem, né, que é fato, que o pobre ascendeu, né, saiu da extrema pobreza, o rico ficou cada vez mais rico, e a classe operária, o trabalhador e a classe média, ela tem sustentado o Brasil e ela estagnou, como se fosse assim. Entendi. Isso gera essa revolta, gera esse buscar extremos para se sentir representado. Eu entendo essa luta, mas eu quero acreditar que a gente vai mais para pacificar. Esse ano de 2026... essa polarização, estamos falando de política nacional, você acha que ela ainda vai ser o fator decisivo lá em 4 de outubro, possivelmente no segundo turno, lá no início de novembro, ou isso aí só vai acabar lá para 2030, na próxima para presidente? Como é que você vê essa questão de polarização? Olha, esse racha, ou é ou não é? Eu acho que a gente vai passar algumas gerações para... Ainda vai? Eu acho, não sei, porque... Mas... eu quero ter esperança, eu gosto de esperançar, de ter esperança que a gente possa avançar com mais equilíbrio, mas
igual estou te falando, só de falar isso, tenho certeza que tem muita gente que quer verdadeiramente ruptura. Uma democracia que seja diferente, que se ela estiver ferindo aos princípios de um grupo X ou Y, que tenha intervenção militar, ou que tenha isso, ou que os poderes, a representação judicial sendo questionada cada vez mais, né, do judiciário brasileiro. Certo. Então, eu queria não opinar nessa questão nacional, porque tem muita gente que está nessa luta e que está fazendo o que eu estou dizendo. Eu sinto que ela é mais extremada nas mídias do que no comportamento das pessoas. Entendi. E eu acho que as pessoas querem sim esse equilíbrio, essa paz, essa esperança, essa regeneração, essa reconstrução, esse cuidado com as diferentes classes sociais do nosso país. A revista Veja divulgou nas últimas horas uma pesquisa registrada pelo Instituto Meio Ideia. E aí mostrando a certeza de um segundo turno, um possível segundo turno, Rosângela, entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. A possibilidade de um segundo turno. Nós estamos vendo aqui dados de 45,8 Lula, 41,1 Flávio, né? E aí segue. A gente não vai discutir o mérito aqui dessa pesquisa, só estamos trazendo aqui a informação correta. Mas essa questão do segundo turno e dentro desta margem de erro que a gente estava comentando aqui, uma terceira via parece que há muito tempo não aparece. E esse ano, pelo jeito, também está polarizando entre Flávio Bolsonaro e Lula, o que várias pesquisas estão mostrando. A gente falando dessa questão da polarização, né, da discussão, ou é direita ou é esquerda, e que vai prejudicando famílias, amizades e tudo mais. Você já deu sua ideia aí, que é contra, sua opinião, exatamente essa questão de polarização. Mas e essa terceira via? Não vai ser para agora, 2026. Como é que fica isso? É lógico que vai. Pelo que está mostrando os números aqui, parece que não. Não. Qual que é a sua ideia? A reorganização da direita. Olha a reorganização aí, o nosso governador Ronaldo Caiado, junto com outros 3 governadores, nessa luta para que a gente possa estar participando desse momento eleitoral. O Caiado está cacifado para ser o nosso próximo presidente. Eu ia te perguntar exatamente essa questão agora. Juntou Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Caiado no único partido. Isso vai surgir como uma terceira via? Não, tem um outro lá de Roraima. Tem um governador lá de Roraima também. Certo. É uma terceira via muito potente. E para o nosso estado de Goiás não tem como eu não ser defensora do nosso governador Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência do nosso país. Já participou de um momento eleitoral lá, não sei que ano, que eu já não lembro. No passado ele disputou. Não lembro. Então ele já objetiva isso. Mas ainda vai dar tempo? Porque hoje os dados estão mostrando que ainda não, mas obviamente que não fizeram ainda uma pesquisa englobando essa retomada de partido que foi agora esses dias. Enquanto esse momento, essa reorganização aí da direita, eu considero ela muito positiva. E então, a gente está acompanhando com muito gosto. Nosso governador Ronaldo Caiado é firme em dizer que não vai recuar nessa candidatura. Então, enquanto o nosso governador for pré-candidato, eu sou Ronaldo Caiado. Então, essa é a pergunta que todo mundo fica falando aqui, por exemplo. Foi em 89, né, que ele participou de uma eleição 89, nacional. Né? Nessa mesma pesquisa que a gente está divulgando aqui, que foi divulgada agora nas últimas horas e publicada pela Veja, aí fala de espaço, né? Eles questionam, fazem a pergunta, existe espaço real para uma terceira via? Que é esse que eu estou te perguntando. Aí vamos aqui os dados. No confronto direto, Romeu Zema, 34%, Eduardo Leite, 21%, Ronaldo Caiado, 34%. O desempenho mais competitivo, segundo esta pesquisa aqui, é do Ratinho Júnior, com 38%. Então, eles estão mostrando aqui exatamente essa viabilidade de um representante da terceira via. E agora estão juntos Ratinho Júnior, o Eduardo Leite e o próprio Ronaldo Caiado. É isso que você está comentando, né? Gostei dos números. E outra, nosso governador vai sair agora final de março e ele vai para plena pré-campanha, né? Ele vai rodar o nosso país como representante de direita. Ele, desses 3 candidatos aí, Na verdade, 4. Romeu Zema, 34, Eduardo Leite, 21, Caiado, 34 e o Ratinho Júnior, 38. É o que tem um discurso mais firme, né, o que tem uma experiência, todos têm uma boa representação nos seus estados, um bom trabalho dentro do executivo, mas a experiência do Ronaldo Caiado, a força que ele tem, essa imponência da voz dele, o jeito dele de estar cuidando dentro
do nosso estado de Goiás, ele transformou realmente o nosso estado de Goiás. Entendi. Eu quero acreditar que isso vai ser possível. Para o estado de Goiás seria uma ótima. Mas aí a pergunta que fica obviamente que depende das outras 26 federações, né? Mas ele vai conseguir vender a ideia de ser candidato e ter um poder de disputa maior do que ele está tendo atualmente? Ou ele, ou os demais candidatos aí, representam estados muito fortes na federação. Sim. Por que não? Então, se a gente já começar... E esse é o motivo que eu falei que desejo, que estou alegre, estou feliz e estou torcendo para essa reorganização de uma terceira via, para que evitar isso, que é mais em mídia do que no desejo da população, dessa radicalização, dessas diferenças ideológicas tão profundas que vêm causando mal à sociedade, mal à política, mal às famílias, mal às amizades. Então, é um caminho que eu prefiro estar torcendo. E tudo que é demais apoiando. É ruim, né? Você não pode ser totalmente... não, desse jeito eu não mexo e tudo mais. Rosângela... E sem falar do nosso governador e do nosso vice-governador, então, que também está numa movimentação muito forte dentro do Estado, está cada dia mais presente nos municípios, fazendo com que a gente creia que nós vamos ter como próximo governador, sem falar que ele é do nosso sudoeste goiano, o nosso vice-governador Daniel Vilela. Certo. Então, era esse assunto que a gente vai tocar aqui agora, que é exatamente a política goiana. Estou de posse aqui da última pesquisa registrada e divulgada pelo Instituto Metrópolis, né? A potência comunicativa de Brasília Metrópolis, que mostrou esses dados aqui, ó. A última foi na última semana, na viradinha de 2025 para 2026. Mostrou que o tucano Marconi Perillo, ele tem... diz aqui, Então, Marconi Perillo do PSDB foi governador por 4 mandatos, apareceu pela primeira vez liderando as intenções de voto para 2026, nessa pesquisa registrada pelo Metrópole. O tucano registrou 33,5 contra 28,7 de Daniel Vilela e 8,4 do Wilder Moraes. É a última pesquisa divulgada pelo Metrópole, registrada aqui no estado de Goiás. Deve estar pintando aí nos próximos dias já essa nova pesquisa aqui para o estado de Goiás. Todo mundo tem uma, mas a gente está dizendo esse daqui que é tido como um instituto que não tende, é de fora, inclusive. Tá, o que eu quero te perguntar? Governador Ronaldo Caiado, o governador com maior popularidade dos gestores estaduais executivos do Brasil, chega a quase 90%. Ele vai conseguir transferir esses votos para o Daniel Vilela, o seu atual vice-governador, que vai assumir agora em abril? O Van sabe de tudo na notícia, olha só, trazendo em primeira mão uma pesquisa dessa. Van, eu vou te falar que pesquisa demonstra muito a realidade mesmo. Você tem razão. Meu respeito ao ex-governador Marconi Perillo, dentro do gabinete da Assembleia Legislativa e dentro das nossas andanças no estado de Goiás, o nome dele está cada vez mais presente no diálogo e nas discussões políticas. E muito mais do que o Wilder. E desde outubro, quando eu fiz uma pesquisa em Mineiros, ele já apareceu. Ele já apareceu aqui, o governador Daniel Vilela à frente, em segundo lugar o Marconi Perillo, e lá bem longe o Wilder Moraes, aqui em Mineiros. E o Wilder estava mais presente nos últimos tempos em Mineiros do que o próprio Marconi Perillo, né? Então a gente caminhou com o Marconi Perillo na eleição dele de senador, aqui em Mineiros. Então, o meu respeito ao governador Marconi Perillo, ao ex-governador Marconi Perillo, mas a capilaridade do Daniel Vilela, e eu acho que o Daniel Vilela não precisa nem da transferência do governador Ronaldo Caiado. Daniel Vilela já foi um vereador, deputado estadual, deputado federal. Ele tem uma vivência política muito grande, a juventude dele faz com que ele tenha um dinamismo muito acentuado, e essa experiência como vice-governador, ele está em todas as agendas do governador Ronaldo Caiado. Então, o governador teve momentos que colocou ele à frente do governo, né? Então, acho que ele tem uma experiência e uma capilaridade muito grande no estado. Então, vai ser um embate muito difícil, mas eu acredito muito na vitória do Daniel Vilela. Entendi. Tanto para um lado quanto para o outro, pesa muito as questões de rejeição por conta de atitudes tomadas no passado, de um lado e de outro.
E atualmente está pesando essa questão de taxa do agro, que vai pesar sobre o Daniel ou não? Fica com o Caiado isso. Como é que você vê essa questão? Você chegou a votar também essa instituição lá do IFAG, essa taxa do agro? Olha, a taxa do agro eu não votei, quase quebraram a Assembleia. Pois é um assunto latente, que mexe inclusive com mineiros que é do agro. Eu fui eleita em outubro, né? E votaram essa taxa do agro em novembro ou comecinho de dezembro. Eu falei, meu Deus, eu não vou mexer com ser deputada. Não quero estranho mais não. Você lembra que entraram, invadiram a Assembleia e o negócio ali foi feio, né? Falei, nossa, imagina um dia eu lá dentro, eu vim apanhar lá dentro daquela Assembleia. Aí se acontecer isso, não vai acontecer, mas você vai lembrar do Van que levou aquela canada lá que o microfone foi lá. Aí eu vou ter um momento marcante como deputada. Credo. Aí, tá amarrado em nome de Jesus, Jesus, não vai acontecer. Olha, então o governador Ronaldo Caiado, ele fala assim no discurso que ele não apanhou. Ele apanhou de, como é que ele fala? Quando você apanha? Eu nunca vi essa expressão. Aquele trem de animal. De chibata? Chibata. O Beto tem uma chibata aqui no programa da tarde. Ele falou assim que ele não apanhou do produtor, não. Ele apanhou de chibata, tipo assim, ele quer dizer que ele apanhou demais com a questão da taxa do agro. Mas eu vou dizer aqui que a deputada Rosângela foi a única pessoa que se levantou na Assembleia para defender aquele projeto de lei que foi para transferir R$1 milhão para o IFAG. Eu vou dizer o motivo. Eu falei que a minha bandeira principal era as estradas, a pavimentação das nossas GOs e a saúde. E a gente acompanha o trabalho da Goinfra e as obras que a Goinfra está tocando dentro do Estado, eu não vou dizer que está certo ou que está errado, mas não dá conta do todo. Então, o governador tem a taxa do agro, dinheiro do produtor, e 50% do dinheiro do produtor é da região sudoeste, especialmente de Rio Verde, o restante de Mineiros, Jataí, Chapadão, somam os 50%, e a obra não acontece. Aí nós vamos esperar as deficiências da Goinfra para fazer com que esse benefício chegue depois de momento aí já de 3 anos de arrecadação dos impostos da taxa do agro, para a gente ver esse benefício. Primeiro que o asfaltamento dessas nossas GOs, que estão levantadas, que são virar GOs, foi em 94, o ex-governador Genô Rezende levantou a 306, que liga Mineiros a Chapadão do Céu. Aí, lá já está pronta? Está quase pronta? Só falta a obra de arte lá do Ribeirão Grande. Tá. Então, a gente está gastando 55 minutos daqui para Chapadão. Tá o trem mais maravilhoso do mundo. Então, isso, o tempo hoje, não dá para esperar mais, 30 anos, 94. O ex-governador foi governador em 94, 30 anos depois, e nós estamos aqui trafegando em estradas sem pavimentação. Aí o IFAG seria isso, esse instituto que ia receber o dinheiro do Fundeinfra, da taxa do agro, para tocar obras. E foi aquele grande discussão que era indevido, que era uso em instituto que não tinha capacidade técnica, mas aquele recurso de R$1 milhão era para fazer as mesmas exigências dentro do IFAG, para que a obra, quem fosse executar a obra, pudesse ser fiscalizado, pudesse ser acompanhado. A gente fez essa defesa, teve as denúncias e foi para o Ministério Público, a Justiça travou as obras através do IFAG e depois o Estado entrou e conseguiu recuperar hoje aqueles quase 500 milhões, que a principal programação é nas GOs do nosso sudoeste, a 461 que vai ligar a Overlândia, a 194 que vai ligar a Ponte Branca, a 306 já estava pela Goinfra. A finalização da 40 que vai chegar lá na 158 que depois vira para Carapona, tem 66 quilômetros ali, e lá da 40, onde terminou os 30 quilômetros, vira para Perolândia, que é a 220, que se não me engano são mais 30 quilômetros. Então são obras estritamente da nossa região. A 194 que liga da Overlândia até Baliza, lá é só Chapadão, uma área extremamente produtiva. Então eu fiz a defesa. Então se o produtor acha que a taxa do agro é um peso, sim, é um peso, mas já que o dinheiro estava lá, eu fiz a defesa para que o IFAG pudesse executar essas obras. Então isso eu não tenho vergonha de dizer, e foi um momento muito crucial ali para o governo, que poderia ter travado isso, e a gente saía, governador Ronaldo Caiado, a gente ia estar de novo com aquele tanto dinheiro no caixa sem ter realizado a nossa pavimentação. Então essa contribuição eu pude fazer enquanto mandatária de um cargo na Assembleia Legislativa. Para quem que a Rosângela Rezende não tira o chapéu? Municipal, estadual,
qual que é o político nacional ou internacional. Nós estamos copiando aqui do Raul Gil. Para quem que você tira o chapéu, para quem que você não tira o chapéu. Primeira, para quem você não tira. Se não quiser responder também, fica à vontade, nós passa para outra. Uai, para quem que eu não tiro? Eu sou boazinha, não tenho muito... Eu acho que cada um contribui da melhor forma que pode, né? Uhum. Então, para quem você tira? Eu não tenho um desafeto maior assim, não. É menina de paz. Eu sou menina de paz. E para quem você tira o chapéu? Você já falou no início do programa que é por Genô Rezende. Eu tiro o chapéu para minha mãe. Mas vamos falar mais aí. A primeira prefeita da cidade de Mineiros. Eu fico pensando no desafio que a ex-prefeita Laci Machado de Rezende passou. 2001, né? 2001 a 2004. 25 anos atrás. Então eu fico pensando, e o orgulho que ela tem de ter sido a dona de casa que arrumou a casa, naquele momento onde política era se falado. Então, assim, quando a gente olha para o passado é que a gente percebe isso. Tira o chapéu para o ex-prefeita Genô, principalmente pelos mandatos dentro da administração municipal, que nos ensinaram que a gente tem que fazer as políticas públicas sem onerar o bolso do trabalhador, da população, cobrando os impostos, mas fazendo uma evolução dentro do que é prioritário, dentro das políticas públicas, numa construção constante, que foi o que eu pude contribuir como secretária municipal, que foi uma evolução constante na Secretaria de Saúde, construção de 6 unidades básicas com recursos do Ministério da Saúde, não com recursos do município, conquista da UPA com recursos do Ministério da Saúde, não do município, conquista da UTI com recursos do Ministério de Emenda Parlamentar do nosso deputado Leonardo Vilela, e depois para mobiliar também com Vanderlan e o Fábio de Souza dentro da hemodiálise também. Então, essa construção da política que faz com que a gente possa avançar sem onerar o bolso da população. E, infelizmente, chegamos aqui ao final. Eu gostaria de te agradecer demais da conta por esta aula, hoje aqui no Falando de Política, e gostaria que você deixasse aí uma mensagem, né, como pré-candidata a deputada estadual. Fica à vontade para fazer o convite, enfim, o que tiver na sua cabeça aí. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Ivan. Eu sei que você queria ouvir algumas coisas mais, assim, incisivas, mas a mulher... Não, eu queria ouvir o que você falou. Aqui não tem imposição de nada, a gente conversa com todo mundo, A, B, C, D, e aqui a gente gosta que a pessoa chegue espontânea igual você, assim como nós somos. É porque dentro da política tem uma coisa que tem uma linha, né? E essa tradição na política, ela é mais objetiva. Então eu queria dizer para você que está me ouvindo, que a mulher é um pouco disso. A gente tem um olhar diferente, uma fala, um falar diferente do homem. E vocês estão muito acostumados, acho que a ouvir a fala incisiva e direta do homem. Porque para nós, a gente tem uma visão de um todo. Tanto que eu falei, eu acho que eu até parecia homem. Falei, eu sou deputada das estradas e da saúde. E de repente eu virei aquele mundão de coisa, né? Mas isso eu acho que faz parte da nossa construção. Mas o que mais interessa é você gastar o seu tempo, a sua energia, a sua capacidade de poder abrir portas dentro do governo do Estado, abrir portas dentro de política pública e para acessar a vida da população lá na ponta. Gostaria que vocês usassem o meu mandato, que fizesse essa busca através da deputada Rosângela, que está aí no 4º ano de mandato. Às vezes vai ser o fim, né? Apesar da gente ir para a reeleição, mas vocês têm essa oportunidade, 1 ano ainda, para que a gente possa aproveitar essa possibilidade, depois de 20 anos, de ter um representante na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que vocês vá ao escritório político, que é na Praça Coronel Carrijo, número 20, na Praça da Prefeitura, na casa antiga do meu pai, do Genô Rezende. É um escritório ali para a gente tomar um cafezinho, para a gente falar, para a gente falar sobre política, para falar sobre as suas dores, para falar como que a gente, enquanto representante dentro do Legislativo Estadual, pode ajudar, ou nos acompanhar no @RosângelaRezende GO, que vocês vão ver, acompanhar a vida, o dia a dia
do mandato da deputada Rosângela. E deixar o convite aberto para amanhã em Jataí. Quem sabe eu vou conquistar Jataí. Chega lá e falou, ó, jataiense tem voto lá, por que Mineirense aqui não tem? Jataí, Chapadão do Céu, Serranópolis, vai ter uma parte dos deputados aqui amanhã em Jataí, Serranópolis e Chapadão do Céu. E queria convidar vocês para a gente estarmos juntos no Carnaval de 2026, Folia Goiás Mineiros 2026, dia 14, no sábado, no próximo sábado, né? Aqui em Mineiros? Aqui em Mineiros, vai sair lá do 0 Graus e vamos parar lá no forró.com. E também, depois do carnaval, convidar para a edição da Caravana Miauau, que é de castração de cães, machos e fêmeas, que vai estar lá no espaço do Passarinheiro e depois lá no Buena Vista, que é na quinta e na sexta. Vai dar no dia 19 e 20, se não me engano. Semana que vem. Isso, porque no dia 18 a gente vai estar em Santa Rita do Araguaia. Então, você que tem um cachorrinho, uma cachorrinha, que você tem muito cuidado, castrar é um ato de amor, é uma forma que a gente tem de evitar que esse animal sofra, que ele passa, você vê o útero das cachorrinhas que recebem aquele anticoncepção, ou então por entrarem no cio, então aquilo lá propicia infecções, faz com que aqueles úteros, elas fiquem sofrendo. Então, castração é um ato de amor, é uma forma de controlar a população de cães e gatos, apesar que a gente não vai ter castração de gato agora, mas é um passo que a gente vai dar depois. Aqui, parabenizar todos os protetores de animais que fazem esse trabalho voluntário na cidade de Mineiros, e é uma causa que a deputada Rosângela abraçou também. É isso, deixar um abraço a todos vocês que nos ouviram até agora, e a importância que foi essa semana para mim, onde eu tive espaço nas emissoras, né, de rádio da nossa cidade, para que eu pudesse tá dando esse retorno e essa transparência no meu mandato. Isso é importante. Quando eu estudei marketing, o professor dizia, olha, tem a pata e tem a galinha, as duas botam. Qual que é o maior valor? O da galinha, porque ela faz o produto e anuncia. Então tem que anunciar. Obrigado por você ter vindo. É verdade. E é correto isso daí. Deputada Rosângela Rezende, a próxima galinha. Não, não é não? Pegou bem não, deputada. Não, mas eu preciso falar. Vamos fazer. Então parla. A deputada Rosângela vai falar através das emissoras da cidade de Mineiros. É só vir aqui para 87 que você vai falar com milhares de pessoas. Obrigado, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa humilde e com o olhar voltado para a nossa cidade. A palavra de Deus diz que o povo, né, tem que tem que orar para os seus, rezar, pedir a Deus que dê discernimento aos seus dirigentes. Amém. Porque quando o justo governa, o povo vence. E quando o ímpio governa, o povo padece. É verdade. Amém. Então que Deus te abençoe. Amém. Sucesso para você. Viu? Finalizamos então o nosso Falando de Política de hoje. Muitíssimo obrigado pela audiência, vocês que participaram aqui. Está chegando já o Tarde 87 com Kleber Secai. Até mais.